advogados aqui, estagiários. Então, eu preparei uma apresentação mais voltada para advogados e também pensando na hipótese de ter produtor rural aqui, que a gente faça uma apresentação não tão difícil e mais inteligível, né? E antes de mais nada, agradeço ao OAB do Estado de Tocantins pelo convite. Já frequento a região norte e centro-oeste há mais de 15 anos, conheço Palmas, é uma região que vem desenvolvendo bem nos últimos tempos. Acompanhei todo o crescimento aqui desses últimos 15 anos e fico feliz aqui, gosto do povo de Palmas. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria, como gaúcho que sou, de Bagé, do Rio Grande do Sul, impedir um minuto de silêncio pelas pessoas que morreram na tragédia, que o Espírito Santo de Deus dê discernimento para essas pessoas, para as famílias, de reconstrução, de recolocação, pelo pessoal do agro, que atendi muito lá no sul, que foram destruídos, devastados, e também agradecer pelo envio das ajudas aqui do Estado de Tocantins. Eu tenho acompanhado pela mídia, de clientes, de amigos, que são bem-vindas e fazem parte da reconstrução do Estado. Obrigado pela paciência, pela compreensão de todos. A matéria de direito regulatório é uma matéria nova no mercado, porém ela está na origem da humanidade. E para que você entenda direito regulatório, crédito rural, você precisa entender por que ela existe e por que a importância dela, não só no Brasil como no mundo, e aonde se consome alimentos. Então, em 2002, eu fui numa palestra do professor Nelson Jobim, aonde ele foi explicar para o público em geral, para os juízes, desembargadores, por que a criação do Conselho Nacional de Justiça. E ele, como um estudioso de lógica, e eu também, ele precisava explicar a criação para poder chegar no ponto da criação, explicar a história para poder chegar no ponto da criação do CNJ. E ele começou historicamente contando, não vem ao caso aqui agora a palestra dele, mas eu faço a mesma coisa agora para explicar direito regulatório. Para que o procurador, para que o produtor rural, para que o advogado possa atuar no mercado, sabendo discernir o que é direito regulatório, o que é direito consumidor, o que é direito agrário, o que é direito comercial e empresarial, direito sucessório, ele precisa entender e especificar dentro do raciocínio lógico jurídico dele o direito primário, básico. Então, eu peguei um livro que chama A Origem da Propriedade, A Origem da Família, da Propriedade do Estado, escrito por Friedrich Engels, que é baseado num estudo do antropólogo chamado Lewis Henry Morgan, americano, aonde eles procuram entender
o porquê das políticas públicas. Porque crédito rural é política pública, certo? São determinações do ente público específicas e regionalizadas, como outra política qualquer. Você, quando está falando de crédito rural, você está falando de política de saneamento, está falando de política de Minha Casa Minha Vida. São recursos originários de decisões do Poder Executivo, do poder que envolve o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, que emanam do Conselho Monetário Nacional e são publicadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. O que eu vejo muito, acompanhando alguns colegas e algumas pessoas, não há essa separação de conteúdo. Porque quando você fala de recurso público, você está falando de direito público e não de direito privado. Então, quando o produtor ele é beneficiado com algum recurso de custeio ou algum recurso de investimento, na cédula bancária que ele toma esse recurso, que ele já preencheu os requisitos para tomar esse recurso através de um projeto, através de uma garantia, através da comprovação de que produtor rural ele está apto e performado para aquela condição específica. As obrigações comerciais entre empresas privadas, entre privados, entre pessoa física e jurídica, e relações com recursos próprios financeiros, elas têm um outro regramento. Podem ser regradas pelo Código de Defesa do Consumidor, podem ser regradas pelo direito civil, pelo direito bancário. Quando a gente fala de direito do agronegócio, ele é um direito muito amplo e lato sensu, porque dentro do direito do agronegócio eu entendo que tenha, inclusive, colegas de outras profissões, engenharia, etc. Então, o Engels pegou esse estudo do Morgan e dividiu a humanidade em 3 fases. A selvagem, que é a nossa fase instintiva, onde o cara saía lá correndo com um pedaço de pau atrás de uma galinha gigante, e a mulher juntando pequi lá para fazer a boia na caverna. Engloba o início do fogo, engloba o início da instrumentalização, um machado, uma faca de pedra. Num segundo momento, que chama o momento da barbárie, esse povo ele já vem no formato de produtor rural, fundindo metal, fazendo arado, já vem no formato de não mais ser nômade como no selvagem, vem no formato de estar no local e construir a sua vida ali. No terceiro momento vem o momento de civilização, que é o momento pelo qual o cidadão começa a definir o que é pai, mãe, filho, aí depois até chegar na matéria da doutora de Holding, né? E a definição de família como um todo. Isso faz com que as pessoas se aglomerem, comecem a criar um mercado, que é o mercado hoje do barter, ou o mercado da troca, e cria-se um mercado financeiro, onde as relações elas eram privadas entre pessoas e faziam com que aquele cara que domesticasse um animal ele ia trocar o produto dele com um cara que plantasse alguma coisa, certo? Essas comunidades elas cresceram, viraram cidades, elas viraram estados, viraram nações e começaram os conflitos agrários. Então, antes da produção, não tinha conflito agrário. Ele começa depois na disputa de aumento de território. É aí que começa a se discutir o início do direito e a presença do Estado como o ente regulador dessa situação. Quando a gente diz que o Estado começa a formar e vir as lideranças para dizer não, isso não é assim, isso é assado, ele começa a criar regras regulatórias para que aquelas pessoas consigam conviver em harmonia
e não ficar só no estado da barbárie. Por isso que a gente fala estado de civilização. Isso cresce, toma proporção. No século 7, 8, na Inglaterra, começam a discutir já a common law, direito de costume, e vai crescendo, e as escolas de direito vêm discutindo, aí começa a discutir a propriedade, a posse, cria-se o direito, né? Mas por trás disso, já tem o poder regulador e controlador do Estado, não importa que tipo de governo seja. Até porque Engels era amigo do Karl Marx e era comunista, mas o livro dele tem fundamento. Apesar de que eu não compartilho estou citando, mas não compartilho do comunismo, pessoalmente, né? 1000 anos depois, o Brasil começa a passar por dificuldades na produção alimentar. Por quê? Porque não tinha um governo controlador, aqui era onde eram enviados os portugueses, muitos apenados para cá, para construir, ampliar, e aí tinha as questões aqui dos títulos que eles ganhavam de propriedade, questão com índio, etc. Então, em meados de 1800 a 1900, o Brasil começa a ter uma crise de falta de alimentos, porque a população cresceu e o governo obrigatoriamente teve que começar a intervir nisso aí. Não tinha crédito rural, era cada um por si, Deus por todos, e naquela época os escravos, que já começavam mais para o final de 1800 num processo de não ser mais escravos, o governo determinou que cada produtor rural, ou cada colono, deveria separar uma parte de terra para o plantio, para a subsistência dessas pessoas. O primeiro mapa da fome do Brasil foi feito em Recife, meados de 1800 para 900, onde se constatou que dos 700 mil habitantes, 230 mil passavam fome. Ingeriam menos de 1.600 calorias por dia. E na sequência disso vinham as epidemias de cólera, febre amarela, etc. Então ali começou a se criar uma intervenção do poder público para mapear isso aí. Falo isso para explicar, quando a gente vai como advogado ver uma operação de crédito rural, a gente tem que entender e explicar para o juiz por que isso existe. Não está no Código Civil, não está em código nenhum. Isso é uma sequência lógica e reguladora. É direito regulatório dentro do direito administrativo. Passam-se os anos com uma forma de controlar isso aí. Em 1885 é criado o primeiro instrumento com crédito rural, que é o penhor agrícola. Ele é criado de uma forma de financiar os colonos e tentar apaziguar aquela confusão. Depois, só em 1937, o governo autoriza o Banco do Brasil a praticar as políticas de crédito rural. Ser o repassador, ter projeto, começou a se construir em 1937, vejam como isso é recente. Em 1961 foi criado o grupo, o GEP, que é o Grupo de Análise de Operações de Crédito Rural no Brasil, e depois, em 64, é criado o Banco Central do Brasil, junto com o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, ou seja, a nossa regulamentação, ela começa a partir de 64. E vem, dentro dessa regulamentação, um negócio que muita gente fala, mas às vezes eu vejo que não sabe o que está falando, ou fala de forma equivocada, vem o Manual do Crédito Rural. Ou seja, o Manual de Crédito Rural é a soma de todas as regras de direito regulatório que são determinadas pelo Poder Executivo, através do Conselho Monetário Nacional, e fiscalizadas pelo Bacen. Então, quando você vai fazer uma operação de crédito rural,
de política pública de crédito rural, você vai ver na cédula do tomador do recurso a regra disposta lá. Esse recurso é originário do Fundo Amparo Trabalhador. Esse recurso é originário do Fundo Centro-Oeste, ou Fundo Constitucional do Norte, ou do Nordeste. Naquele recurso ali, ele vem por uma determinação do poder público, e é dinheiro público. Porque mesmo que seja o recurso do depósito à vista, e o que é o depósito à vista? Quando você deposita um dinheiro no banco, um percentual daquele valor fica como reserva no Banco Central. 30%, 35%. O governo determina que aquele recurso ali, parte dele seja usado em políticas públicas, não só de crédito rural. Então, nós temos um recurso público, direito público, que você vai utilizar o regramento civil, processual civil, de forma subsidiária no processo. Então, às vezes, o advogado entra com a ação judicial, pleiteando, às vezes, direito bancário ou regra do direito fixado pelos tribunais, 1% ao mês, inclusive na parte de juros, quando, na verdade, aquele recurso ele está ali regrado pelo poder público, inclusive a forma de liquidação desse recurso. Então, cabe ao procurador do produtor ou ao próprio produtor, na hora de firmar o contrato, ele analisar da onde que é o recurso que ele tirou. Porque às vezes o banco ele faz um recurso misto, quando poderia liberar 100% do recurso de controle público. Então, essa matéria, ela vinha sendo, quando eu comecei a tratar ela de 2006 em diante, só em 2008 e 2009 o Banco Central começou a publicar isso na internet, porque isso é acessível a todos nós, a íntegra das resoluções. E esses recursos, eles têm a regra de devolução. Mas por que eles têm a regra de devolução? Porque eles são regrados pelo ente público, tanto na tomada do recurso, como na devolução do recurso. Se acontece alguma variação climática extrínseca à vontade do produtor rural, comprovada, vai vir uma resolução do governo e vai dizer, não, aqui na região de Palmas, eu vou conceder o prazo, inclusive a regra de correção e o prazo. Isso sempre aconteceu no Rio Grande do Sul, porque lá é um estado que sempre teve problema climático. Por quê? Porque isso visa, no artigo 22.1 da Constituição Federal, a proteção do princípio da garantia alimentar. Porque lá nos anos 40, no Brasil, teve mais uma crise de falta de alimentos. Teve relação com guerra, mas não havia uma política pública para isso. Então, quando a gente fala de crédito rural, a gente tem que vir logo na cabeça a origem do recurso, por isso que eu fiz questão de falar da origem do recurso, para que a pessoa entenda que aquilo ali é uma necessidade de determinada região e da população. Bom, se sobra produto rural, que bom, né? Vamos exportar. É um supermercado, é bom para todo mundo. Muitas vezes a gente vê, às vezes eu pego processos em andamento ou vejo mídias onde há uma grande confusão das matérias, como eu tinha dito antes, né? E isso faz com que o produtor rural, demandando de forma equivocada, ele não chegue no final pretendido e muitas vezes acaba perdendo a propriedade ou faz alguma decisão contrária, pior do que estava antes. Isso é bem comum acontecer. Como é uma matéria de ordem de direito público e aplica-se as outras regras de forma subsidiária, muitas vezes ainda há tempo de elevar essa matéria de uma ação própria e tentar readequar a conta. Porque o produtor rural não precisa de revisional bancária. Não precisa. Ele precisa tomar o recurso de custeio de investimento, recurso obrigatório, para produzir, porque ele é parceiro da política pública, e depois ele tem que devolver o recurso. O pessoal fala, a minha empresa em São Paulo, uma delas,
eu trabalho no mercado financeiro, o pessoal fala: que tipo de investidor você é? Eu sou investidor de risco, mas ele analisa todos os riscos. Investidor de risco é o produtor rural, que bota milhões de reais em cima da terra e seja o que Deus quiser, e é o que Deus quiser mesmo. Então, uma coisa que acompanha o produtor rural é a fé, e a agricultura, não preciso nem mencionar, é bíblica também. Se você pegar toda a simbologia da Bíblia, da confraternização, do próprio Jesus, é o pão, é o vinho, ou seja, está sempre vinculada ao produtor rural. Então, ao procurador, ao produtor, ao advogado do produtor, é importante no primeiro momento, quando acontece alguma coisa, identificar qual que é a origem do problema dele. Então, eu vi processos recentemente no Mato Grosso, onde exigia-se de uma multinacional de grãos uma regra de direito público. Mas é claro que não vai dar certo. Está totalmente deslocado. Essa matéria, quando eu trouxe ela para o direito, a gente foi discutindo, nós tivemos que montar uma empresa de auditoria, porque nós também não conseguimos entender a conta final disso. É uma conta bilionária, trilionária, e depois eu fiz um projeto de lei 354/2014, através da senadora Ana Amélia, que regulamentava a matéria. Claro que o projeto de lei está lá, passou no Senado, mas ficou na Câmara, porque as instituições financeiras não têm o mínimo interesse de que isso aconteça, porque eles pegam o dinheiro da política pública, tiram desse valor muitas vezes vantagens para a instituição financeira e depois muitas vezes transformam a operação, que era uma operação de política pública de crédito rural, numa operação de recurso normal, ou seja, desqualifica a operação. Então, é importante, repisando, que ao olhar o título, você, antes de assinar de preferência aos produtores, você identifique que recurso é aquele. Recentemente, nós tivemos uma demanda daquelas operações de crédito rural que foram vendidas para fundos especuladores. Repercutiu bastante no ano 2020. Teve uma CPI que não deu em nada, mas não deu em nada por quê? Porque você não consegue fazer uma análise geral, você tem que analisar pessoa por pessoa. Porque lá naquela lista de operações tinham pessoas que os recursos não eram de política pública. E encontramos lá operações de pessoas que eram operações do Fundo Constitucional, por exemplo, que é inteiramente público, inclusive com regra de desconto, abatimento, que é recurso que vem originário do imposto de renda, cedido para investidor, com garantias bilionárias, quando o devedor poderia pagar, às vezes, uma conta lá de 1 milhão, com 100 mil, 200 mil, produtor rural, que não conseguiu pagar, evidentemente, que por causa de uma questão climática ou de preço, ficou na mão do mercado especulador, como ainda bandido. Se nós, operadores do direito, não formos sentarmos com o juiz lá e explicar a matéria, ele não vai saber também. Então, todos os processos que a gente ajuiza, a gente senta com o juiz quando é crédito rural. Matéria que é fora crédito rural, você vai dar um tratamento diferenciado dele dentro do mercado financeiro ou do mundo jurídico. Nesses anos de trabalho, e o meu trabalho basicamente foi laboratório. O que eu fiz lá no Sul? Peguei algumas demandas, ajuizamos processos, na época, processo da securitização, e eu lembro, por que houve securitização? Porque foi uma vontade política? Não, porque era recurso público que acumulou dentro dos cofres de um banco de economia mista com controle público, e chegou uma hora e disse: não, nós vamos devolver para vocês isso aqui, e viram um crédito tributário não fiscal, um crédito fiscal não tributário. E aí vem as medidas de abatimento com desconto. Se você pegar uma operação dos anos 90 e disser assim: mas o produtor rural é cheio de vantagem, teve 90% de desconto. Mas se você pegar a lei e ver os 10 que sobraram, é o valor principal mais o juros de 3% ao ano.
que é um estudo feito pelo mercado, pelo sistema financeiro, pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, aonde diz que o juro aceitável para o produtor rural é de 3% ao ano. Hoje a média dos custeios de investimento não precisa nem falar, né? 10, 12, 7 mais CDI que dá 20 no final. Então, é possível o produtor rural brigar pelo direito desde que ele brigue com a arma certa. Não adianta você pleitear em juízo política, não adianta pleitear em juízo um regramento que ele é subsidiário ao regramento principal da política pública. Nesses nossos estudos, nesses nossos laboratórios, a gente conseguiu judicialmente decisões com trânsito em julgado, aonde na Justiça Federal, no caso de securitização, aonde havia o reconhecimento, o juiz disse, não, realmente isso aqui é matéria de direito público, é política pública. Então aplica-se a regra, inclusive desfazimento de alienação fiduciária. E quando isso acontece, o que a instituição financeira faz? Vamos fazer um acordo com cláusula de confidencialidade. Porque é uma matéria que vai dar muito lucro ainda para as instituições financeiras do Brasil. Como eu estava falando antes, recentemente, começou a nossa história de direito regulatório. Atrasada, assim, uns 2000 anos, né? Mas por quê? Porque somos um país jovem e um país de investidores estrangeiros, certo? Meia dúzia de gente manda aqui dentro, no sistema financeiro, e traz os de fora para especular. Nesse caso específico, dessas demandas dos créditos que foram cedidos, é necessário os procedimentos administrativos. Quem foi que disse que o advogado tem que advogar só no judiciário? Não, ele deve instruir o processo judicial de forma administrativa. Ah, mas como faz isso, Marco? Hoje tem o gov.br, lá dentro você protocoliza um processo administrativo dentro do Banco Central, ou pelo site do Banco Central. Quando você está falando de recurso de controle público ou de gestão pública, você sabe que nele vai ter a ocorrência de fiscalização da Controladoria Geral da União, vai ter o Tribunal de Contas da União, vai ter a Advocacia Geral da União, vai ter o Ministério Público Federal, Dr. Frank, ex-MPF, ele sabe bem, e isso vai ser o que vai instruir depois a demanda judicial. Mas eu digo para vocês, se você seguir o caminho do administrativo, ele funciona muito bem, porque uma das poucas coisas que funciona no Brasil é o regulamento do sistema financeiro. Por quê? Porque os bancos vivem de reputação, de imagem, e nenhum banco quer estar envolvido em utilização de recurso público, porque os investidores vão embora. Então, quando você demanda administrativamente, eu digo para vocês, 90% dos processos não vão ser ajuizados. Isso traz economia processual, hoje as custas são impraticáveis, é para não ter acesso. Quando fala que o cara tem 1.000 hectares, parece que ele é o rei, às vezes não tem nem dinheiro para pagar os funcionários, muito menos o imposto da holding, né, doutora? E isso tudo traz para o produtor economia processual, celeridade, e faz com que os honorários advocatícios fiquem mais baratos. Por quê? Porque não tem aquele trâmite, do judiciário, aonde muitas vezes a pessoa depende de uma liminar. Ou ao inverso, se tiver que utilizar-se do processo judicial, com o processo administrativo devidamente instruído com a norma regulatória, vai ser muito fácil ter a liminar. Lá fica demonstrado. Isso é só para o crédito rural? Não. Agência Nacional de Transportes, Anvisa, toda a Agência Nacional de Petróleo, ANA, Agência Nacional de Águas, todas as instituições reguladoras, tanto federais como estaduais, se houverem, elas publicam as regras. E aí vai, uma vez, por isso que eu fiz o projeto de lei, uma vez um diretor de banco falou,
eu não sigo isso porque não é lei. Eu falei, então vamos fazer a lei. Vamos fazer a lei. A lei parou, né? Mas essas normas, elas têm aplicação compulsória, aplicação cogente, que é a mesma coisa compulsória, ou seja, tem que ser cumpridas obrigatoriamente. Agora, quer ver um exemplo ao contrário? Produtor rural, vou dar um exemplo aqui do Tocantins, do boi de papel. O produtor rural toma recurso, não utiliza o recurso específico da política pública, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. A operação ela é desclassificada dentro do sistema financeiro, ela sai de recurso de política pública e passa a ser uma operação comum com encargos comuns. Caso contrário, não teria sentido de ter uma política pública de crédito rural se não houvesse vantagem nos encargos em decorrência dos fatores extrínsecos da lavoura, que é o clima, e depois o preço. Por isso que lá no Manual de Crédito Rural, o governo regula, apoia nos EGF, por exemplo, o controle de estoque do preço, porque o preço prejudica a devolução dos recursos de política pública. Então o governo dá mais dinheiro, segura, vai lá, o cara espera só o preço, vende produto. Ou seja, tem todo um entorno dentro disso aí para que o país atenda o princípio da garantia alimentar, que todo mundo fala, mas quase ninguém sabe o que é. O princípio da garantia alimentar é a política pública reguladora do Estado para que não haja falta de alimentos para a população. No mundo, não é só aqui. No Brasil a gente tem um sistema de subsídio de taxas de juros. Em alguns países a gente tem um sistema de subsídio de capital. Já teve muita discussão de comércio, de venda de produtos de exportação, já teve no algodão, já teve no soja, onde o produtor brasileiro não conseguia competir, estava pagando juro, subsídio de taxa de juro. O juro do mercado é 10, ele pagava 6. Enquanto o cara lá nos Estados Unidos pegava 100 mil, devolvia 90, que pegava 100, devolvia 110. Ele não conseguia competir no mercado. Então a política pública ela intervém nisso aí para que ela traga no mercado um equilíbrio para o produtor rural, tanto na tomada de recurso como na devolução dos recursos, tanto administrativo como numa hipótese ruim no judicial. Nós fizemos tantas denúncias no Bacen, um período, que teve alguns bancos que mudaram o modus operandi. Pararam de vender, não vou citar porque é feio, pararam de vender o seguro casado, que se comprovava lá que ele pegava parte do recurso da política pública para pegar R$1. Ora, se o produtor fez o projeto e ele é específico para aquele produto, para aquele equipamento, fez o Modern Infra, por exemplo, Modern Frota, seja o que for, com recurso público, como que a instituição financeira vai cobrar dele uma taxa, seguro de vida, em cima de um recurso público? Então isso, com muita insistência, a gente conseguiu hoje mudar. Quando eu fiz o livro em 2017, havia uma discussão na STJ se o produtor rural era consumidor ou não. No meu entendimento, em algumas partes são, em outras não. Então, e continuo tratando assim até hoje. Mas hoje ele é considerado empresário, então não é consumidor. Mesmo assim, se você olhar pela lógica jurídica, administrativa, se ele está vinculado a uma regra de direito público, uma norma, não há sentido ele estar vinculado ao Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, está certo esse entendimento. Agora, algumas operações de cartão de crédito, algumas operações de CDC, que o cara começa a fazer lá no desespero, você separa ela da ação de direito público e direciona ela para uma ação do consumidor, como consumidor, ou do carro que ele comprou, né? Desde que isso não tenha origem de caixa de rubrica de recurso público. Depois dessa caminhada do livro, a gente continuou insistindo. Eu me lembro que hoje a gente está em 2024, há 14, 15 anos atrás, isso era piada, até de muitos colegas que diziam: pô, você quer inovar,
se quer inventar, tem o Código Civil. Aí eu lembro para vocês que o artigo 187 da Constituição Federal regulamenta a condição de produtor rural. O produtor rural, ele tem uma qualificação, uma descrição específica, tanto que ele tem o talão de produtor rural. Eu não posso pegar recurso de crédito rural. Quando eu quero ser produtor rural, eu pego uma enxada lá em casa e já desisto logo. É uma função específica, é um recurso direcionado de política pública, ou seja, é um cidadão que é diferenciado. Quando o advogado vai falar para o juiz explicar, tem que dizer: doutor, isso é igual a Minha Casa Minha Vida, é igual aos projetos de saneamento básico. O regramento desse recurso está disposto aqui, assim, desse jeito. É isso, ponto final. O juiz nega. Perfeito. Você vai dentro do manual do crédito rural, que é a soma de todas as regras. A última vez, eu tinha ele impresso, a última vez que eu imprimi eram 1.890 páginas, coisa assim. Tá tudo lá. Só que ele é regionalizado. Aí às vezes eu vejo o colega tentando aplicar uma resolução, se você for ver lá, é uma resolução feita para Alagoas, querendo aplicar aqui no Mato Grosso. Ele é pontual, ele é determinado para certa região e certa especificação de valor e cultura, quando você vai olhar a regra. E isso num processo, depois de você explorar ele no processo administrativo, dentro do processo judicial já vem pronto. Se o juiz não quiser, se não quiser ouvir o advogado, tem os recursos cabíveis, e aí você aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, que é o quê? São as regras de suspensão. Tenho garantia, o valor periciado é esse aqui, eu vou consignar em juízo conforme determina o manual de crédito rural, que é direito público. Eu já não levei liminar? Já não levei. No início, nos laboratórios, a gente às vezes levava, mas não levava. Hoje é muito difícil, porque a gente esgota o processo administrativo exatamente para que clareie isso aí para a cabeça do julgador. Pediram para que eu fosse breve, eu tentei ser o mais breve possível, resumido. Eu queria deixar aqui para os colegas, para os estudantes, para os produtores, que a nossa atividade jurídica, administrativa, direito administrativo, o direito regulatório é um ramo do direito administrativo e ele é totalmente regrado, de que se nós começarmos a reivindicar isso de forma correta, a gente vai mudar. Vai mudar a história, vai mudar o entendimento. O Dr. Franklin, que saiu aqui agora, ele agora chegou, ele sugeriu, nós temos que montar comissões de estudo para que os julgadores entendam isso e não tratem o produtor rural como um qualquer ou como um devedor qualquer, porque não é. Ele faz parte da construção da sociedade e uma parte bem importante, inclusive do PIB brasileiro e do PIB de qualquer lugar que tenha agricultura. Hoje tudo que você olha aqui ou é rural ou é minério, setor primário. Eu lembro que no sul agora foram devastadas várias empresas, indústrias, o pessoal já não colheu bem e ainda a água levou os silos cheios. Máquinas embora, e só tem uma solução para isso: a regulação do poder público. Não adianta só conceder 90 dias de prazo, ou 120 ou 2 anos. É preciso que haja uma política performada para aquele lugar, para determinadas regiões, tanto para a indústria como para a agricultura. Tiveram propriedades lá que a terra foi embora, ficou só pedra embaixo. Imagine como que fica a condição dessa pessoa, dessa família. Muito obrigado, não sei se eu fui claro o possível. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, eu estou aqui disposto a responder. E foi um prazer. Não sei se eu também fiquei no meu tempo certo aqui, se foi rápido ou devagar demais, mas tentei ser o mais claro possível. Obrigado.